tem como, ó Deus, burlar, porque o homem é falho, o juiz dessa terra é falho, mas o Senhor é o grande juiz, o justo juiz. E para entrarmos no céu temos que nos purificar, lavar e crer no Senhor Jesus. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, seu irmão, e os conduziu à parte ao alto monte. E transfigurou-se diante deles, e a sua face resplandeceu como o sol. As suas vestes estavam brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés, Elias, falando com ele. Então respondendo, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, um para Elias. Enquanto ainda falava, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me compraz, escute-o. Então aqui a Bíblia diz que uma voz saiu de uma nuvem e disse: escute, se referindo a Jesus. E os discípulos, ouvindo isso, caíram as suas faces e temeram muito. E vindo Jesus, tocou e disse: levantai-vos, não temais. E eles, levantando seus olhos, não viram nenhum homem, senão só Jesus. Assim como esse texto tive a oportunidade de trazer ontem. A Bíblia fala que no versículo 16, Jesus estava repreendendo a Pedro. Jesus tinha contado os projetos a Pedro. Jesus tinha contado os sonhos a Pedro. A Bíblia diz que Pedro disse: longe de ti tal ideia, mestre. Longe de ti morrer. Longe de ti que faça algum mal com o Senhor. Então, Jesus naquele momento disse: para trás de mim, Satanás. Jesus não disse para trás de mim, Pedro. Jesus não disse para trás de mim, discípulo. Ele disse: para trás de mim, Satanás. A sua luta não é contra a carne. A sua luta é contra as potestades, principados. Então, quando ele contou os planos a Pedro, Pedro tentou que os planos de Jesus fossem parados. Há muitas pessoas que querem parar os seus planos. Há muitas pessoas que querem acabar com os seus sonhos. Mas se os seus sonhos for o sonho de Deus, como diz essa canção, jamais pode ser frustrado. Jó 42, sem bem eu, meu Deus, que os teus planos jamais podem ser frustrados. Glória. E já lá no capítulo 17, quando o Senhor Jesus, e no 16 ainda, Jesus disse que para me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Renuncia, siga-me. Para entrar no céu, renunciar para entrar, senão não entra. E
Jesus disse que em verdade eu vos digo que alguns do que estão aqui, alguns dos 12, não verão a morte até que o Filho do Homem volte. Então Jesus disse para os 12 discípulos que alguns dos 12 não iriam morrer até que ele voltasse, o corpo glorificado. Aí se cumpre em Mateus 17. 6 dias depois, Jesus vai ao Monte Alto e chama Pedro, chama a Tiago e chama a João. E porque Jesus só chamava os 3, Jesus chamava a Pedro, a Tiago e a João nos momentos específicos. Ele chamou os 3 quando eles entraram na casa de Jairo para curar a sua filha. Ele chamou os 3 quando ele estava no Getsêmani, orando, intercedendo. E ele chamou os 3 nessa passagem. Por que que ele chamou os 3 e não os demais? Porque os 3 é o que estava mais preparado espiritualmente. Talvez você não consegue sentir a Deus, talvez você não consegue ouvir a voz de Deus, é porque você está longe, você não se consagra, você não busca, você despreza no seu coração, você busca tudo nesse mundo, mas não busca o Senhor. Aí se cumpre o que está escrito no capítulo 16, do que vale o homem ganhar o mundo todo, conquistar tudo, ser formado, ganhar tudo aqui e perder a sua salvação. Então era por isso que só os três estavam no momento glorioso, só os 3 viam, porque ninguém viu. Jesus disse, não contai a ninguém naquele momento. Então a palavra diz que apareceu Elias, apareceu Moisés no monte da transfiguração. E todos nós sabemos que Elias era o profeta que com fé orou e fez que não chovesse sobre a terra durante 3 anos e 6 meses, o mesmo período de Jesus no ministério. Interessante. Quando se cumpriu 3 anos e 6 meses, a Bíblia diz que Elias orou com fé e houve chuva, a boca de Deus. Mas Elias é conhecido como o profeta do fogo. Ele orou e fez fogo descer. Moisés é conhecido como o profeta que libertou o povo de Israel da escravidão no Egito. Direcionado por Deus, ele chega diante ao Senhor e diz, o que farei, o que falarei diante de Faraó. Faraó era tido como Deus, era tido como maioral. Disse Deus, vai lá, que eles, para mim, diz que eu sou grande, eu sou. O que eles quiserem que eu seja, eu sou para eles. Aí lá Moisés já não tinha mais medo, porque quando Deus dá a ordem, quando Deus dá a palavra, não devemos temer, não devemos se acovardar. Mas Moisés é um profeta conhecido como aquele que através de Deus abriu o mar. Disse Deus, Moisés, use o que está na sua mão. Quem abriu o mar foi Moisés, através de Deus. Se Moisés não bate o cajado, o mar não se abriria. É uma comunhão que temos que ter para que Deus trabalhe. Eu já disse nas mensagens, eu não posso destruir os teus sonhos,
pode destruir os sonhos que Deus tem para mim, mas você pode destruir os teus sonhos. E eu posso destruir os sonhos de Deus na minha vida, porque Deus nos deu o poder de escolha. Então Pedro, que era um bom judeu, que a tradição do povo de Israel era, desde jovem, meditar na palavra, na Torá, buscar as Sagradas Escrituras, Pedro ouviu falar de Elias. Pedro ouviu falar de Moisés. Ele sabia. Moisés abriu o mar com Deus. Elias mandou fogo descer do céu através da profecia. Aí foi o erro de Pedro e o erro que nós cometemos. Que quando Pedro, ele viu Moisés e Elias e Jesus, os três, na transfiguração, ele disse: Mestre, é bom estarmos aqui, é bom estar na presença do Senhor. A Bíblia diz que Pedro fala assim: quer que façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Elias e um para Moisés. Naquele momento que Pedro queria fazer 3 tabernáculos, ele igualou a Jesus. Ele igualou Jesus no mesmo nível que Moisés. Moisés pode ter abrido o mar, mas Jesus é aquele que andou sobre o mar. Elias pode ter sido aquele que fez o fogo descer do céu, mas Jesus é aquele que andou sobre o fogo. Ninguém se compara, ninguém se iguala, ninguém chega perto de Jesus. Daí a destruição do homem, porque queremos colocar filhos no lugar de Jesus, queremos colocar esposa no lugar que é de Jesus, queremos colocar trabalho no lugar que é de Jesus. Aí vem a frustração, aí vem a decepção, porque Jesus é o primeiro. Só Jesus salva a nossa alma. A sua família não salva a sua alma. Ninguém salva a sua alma. Eu sempre falo nas mensagens: você pode ter amigos que pode dar a vida por você físico. Ele luta, ele vai numa briga corporal para te ajudar, mas ele não é capaz de salvar a sua alma. Só Jesus, ele deu a vida. Ele deu o seu corpo físico para salvar a sua alma. Só Jesus salva. E nesse momento que Pedro igualou a Jesus, eis que a voz que veio sobre a nuvem o cobriu e interrompeu a fala de Pedro. Deus Pai não deixou que Pedro terminasse o seu raciocínio, porque nesse momento ele quis comparar aquele que é incomparável. Nem o Deus da sua imaginação que a religião cria. Estão criando Deus que aceite os vícios que ela faz, que ela usa, que ela pratica. Estão criando Deus que aceita o coração orgulhoso. Estão criando um Deus que aceita o adultério. Estão criando um Deus que aceita a bebedeira. Estão criando um Deus que aceita o assassinato. Mas não. Só vai entrar nos céus lavado. Porque só há um Deus. Diz a sua palavra: tu és o Deus dos deuses. Tu és Senhor dos senhores. Só há um caminho. Não há outro. Só há uma forma de chegarmos ao reino dos céus.
A Bíblia diz lá em Atos, no capítulo 4, no versículo 12, o próprio apóstolo Pedro falando lá em Atos. Não há outro nome por quem podemos ser salvos. Não é por João, não é por Maria Madalena, não é por Pedro, não é por Abraão, não é por Maria. Só há um nome. Só há um nome por quem podemos ser salvos. A Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 11, versículo 9, diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele não diz aquele que invocar o nome deles, mas do Senhor. E a Bíblia diz, lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 14, 15 em diante, versículos anteriores, é dito: e foi dado autoridade no céu e na terra a Jesus. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará os seres angelicais, se dobrará os anjos, se dobrará os arcanjos, se dobrará os serafins, se dobrará os seres da terra, se dobrarás os presidentes, se dobrarás os deputados, se dobrarás Lula, se dobrará Bolsonaro, os seres debaixo da terra, vai se dobrar Satanás, vai se dobrar o falso profeta, vai se dobrar os falsos pastores, vai se dobrar tudo que está debaixo da terra. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. Não há outro. Só Jesus é Deus. Só Ele salva. Não adianta buscar outro. Talvez está aí, porque há um coração frustrado. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Ele não se toca dessa forma. Isso foi criado pelo homem. A Bíblia diz assim: e Deus habita no alto céu e no coração contrito, no coração quebrantado. Ele está próximo. Busque de todo o coração. Busque. Ele diz: eis que eu bato a porta do coração. Eis que eu bato a porta, não endureça o vosso coração. Deixa, eu vou entrar e vou fazer morada, habitação, mas não endureça, abre o coração. Deixa o Espírito falar. A Bíblia diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia diz que nós passamos a ser o templo. Olha que privilégio que somos. Somos o templo de Deus. Quando você for fazer algo de ruim, lembra, eu sou templo. É aqui que Deus quer morar. Quando você for se prostituir, lembra, eu sou templo de Deus. Quando você for cometer algo de mal contra o seu próximo, lembra, ele é templo. Lembra, eu sou templo de Deus. A Bíblia diz pelo apóstolo Paulo: não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo, e se você maltratar o templo, Deus o destruirá. Nós somos o templo do Senhor, nós somos sacerdócio real, o tabernáculo. Mas para a gente buscar estar firmes com o Senhor, temos que buscar a presença de Deus. Em outro episódio, a Bíblia diz que Jesus estava reunido com os 12 discípulos. E ele profetizou aos discípulos que o pastor seria ferido e as suas ovelhas iriam se escandalizar. Então Pedro disse: não, mestre, não. Pedro lutou contra a palavra.
Irmãos, se Deus já decretou, vai acontecer, não adianta se levantar. Pedro tentou se levantar. Então, por causa disso, Jesus fala ainda mais. Nessas noites, antes que o galo toque 3 vezes, tu me negarás 3 vezes, antes que o dia amanheça. Ele piorou a situação, porque ele tentou se levantar com aquilo que estava escrito na palavra. E a Bíblia diz que na noite que o Senhor Jesus foi traído, vai Pedro seguindo de longe. Mas o que chama atenção é porque os tempos que Pedro estava andando com o Senhor Jesus, ele se tornou parecido com Jesus. Nós se tornamos parecidos com Deus quando estamos perto de pessoas que são de Deus. Nós se tornamos parecidos com Deus quando praticamos a palavra, e Jesus é a palavra. A Bíblia diz que 3 testifica, que é o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Jesus é o verbo, o Deus que se fez carne. E ele estava sempre perto de Pedro. Pedro estava sempre perto dele. Então ele se comportava como Jesus. Ele parecia como Jesus. E ele nega a Jesus. Mas ele disse, até o jeito de falar parece com Jesus. O jeito que você se move se parece com Jesus. Mas faltava algo em Pedro. Faltava algo em Pedro que daria a possibilidade dele perseverar ali. Que é o que nós precisamos hoje. Então Pedro nega a Jesus. Mas Pedro, quando nega Jesus, ele sofreu. Talvez você é uma pessoa que está sofrendo. Talvez você pode ser uma pessoa que hoje está afastado da casa do Senhor, que sofre. Talvez você é uma pessoa que não tem mais força para voltar a servir a Deus, mas Deus está te chamando. Deus, Ele não deixou de te amar porque você errou contra Ele. Jesus, Ele não deixou de te amar porque você virou as costas, mas Ele quer que você vá até Ele. Ele perdoou seus pecados. E depois que o Senhor Jesus Cristo ressuscita, Pai, meu querido, que Deus abençoe. Jesus, ele vai até Pedro. Paz, meu amigo. Da paz, meu querido. Quantas pessoas que são traídas, ela paga com a mesma moeda. A gente entra na rede social e vê as pessoas marcando a outra porque está devendo. As pessoas envergonhando a outra porque ela atrasou o pagamento. Irmão, Deus falou para ter misericórdia. Se você não tem misericórdia, também não vai ter contra você quando você precisar. Jesus foi negado por Pedro. Ele não foi lá apontar dedo para Pedro. Ele não foi lá dizer, por que você me negou? Ele foi lá até Pedro. Ainda naquela noite teve uma pesca maravilhosa. Não pague o mal com o mal. Se as pessoas te tacam a pedra, faça igual Estevão. A pedra era lançada, mas Estevão olha para o céu e diz, eis que vejo o céu aberto e Jesus Cristo estava em pé. Tire, Senhor, esse peso sobre eles. Perdoa-os. Não pague o mal com o mal. Perdoa. Fale bem daqueles que falam mal. Quando vir falar mal de pessoas perto de você, lembra da qualidade que aquela pessoa tem. Não lembra das críticas. Porque se você for olhar para o erro, se você for olhar para o erro, você vai achar erro em mim, você vai achar erro na sua família, só não vai achar erro em Jesus. Em Jesus ninguém acha erro. Então a Bíblia diz que Jesus vai até Pedro, aquele mesmo que tinha o negado, e não acusou, e não criticou,
e não disse palavras duras. A Bíblia fala que Jesus, ele aparece aos discípulos, todos aqueles que tinham o abandonado, todos aqueles que tinham virado as costas, mas Jesus, ele atravessa a parede e diz: a paz seja convosco. Ele deu a paz. Você dá aquilo que está dentro de você. O que você tem dado às pessoas? Desprezo, amado, sentimentos ruins, ódio. Não deixe que o sentimento ruim venha fazer parte da sua vida. Isso só destrói. O Senhor Jesus, ele mesmo diz: entra no quarto, ora o Pai, pede a Deus, está difícil para mim, mas o Senhor, meu Pai, diz para que eu vim aqui perante ao Senhor, então tire esse sentimento de mim. Então Jesus aparece para Pedro, aparece para os discípulos que tinham traído. A Bíblia fala que havia um momento que Pedro estava pescando. E naquela noite toda, Pedro lançando a rede e nada. Ele era experiente na pescaria, mas não pegava nada. Ele lançava a rede e nada. Já estava ficando tarde. Jesus aparece e diz: Pedro, Pedro, lança a rede do lado direito. A questão não era lançar a rede. A questão era obedecer a voz do Senhor Jesus. A questão era obedecer a palavra do Senhor. Quem você tem obedecido? Quem você tem dado ouvido? A pessoas ou a palavra de Deus? Ele diz: nada pesquei, mas por causa da tua palavra eu vou lançar. E ele lançou diante da onde Jesus disse: lança. E assim ele teve a pesca. Uma pesca maravilhosa. Assim Deus quer fazer na nossa vida. Uma vida de glória. Sim, vamos ter lutas aqui. Mas Jesus diz: no mundo tereis aflição. Mas tenha bom ânimo. Jesus venceu. Ele te tira dessa depressão. Jesus te tira dessa ansiedade. Jesus te tira desse sentimento de querer desistir da vida, de largar o trabalho, de não voltar mais. Quantas pessoas que estão se trancando, estão perdendo a autoestima, porque está longe de Jesus. Mas Jesus apareceu para Pedro. E Jesus, ele quer aparecer na sua vida. Abre o coração para ele. Creia nele. Nós temos facilidade em crer em promessas de políticos. Nós temos facilidade em crer em promessa daquelas pessoas que nos enganam. Mas na hora de confiar em Deus, temos dificuldade. E aí que vem o vazio. Aí que vem a frustração. Porque confiamos em sistema, confiamos em circunstância, confiamos em pessoas, mas não confiamos no Criador do céu e a terra. Não confiamos naquele que é o autor da nossa vida, que deu a sua vida para que você possa ter vida eterna. E quem tem dado a atenção, quem tem sido o seu pensamento, o primeiro pensamento do dia, é a Deus. Se Jesus voltar agora, para onde vai a sua alma? Fala com você mesmo, fala dentro de você, seja sincero. Quais são as suas ações hoje? Para onde iremos? A Bíblia diz que Jesus falando aos discípulos: aquele que não beber do meu sangue, aquele que não comer da minha carne, não faz parte comigo. Os discípulos disseram: é duro para nós ouvir isso. Ele virou para os discípulos dele e disse:
eterna. Só Jesus tem palavra de vida eterna, irmão. Só Jesus é a salvação. Só Jesus que te dá aquela vida que um dia você sonhou. Ele mesmo disse na tua palavra: eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o caminho. Qual caminho nós temos traçado? Qual caminho nós temos percorrido até aqui? Tem valido a pena esse caminho? Tanta celebridade que alcança o topo, que alcança a prosperidade da vida, mas é vazia de si, porque falta algo, falta o eterno, falta o Espírito da verdade. A Bíblia diz que o Espírito da vida, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ele quer ressuscitar a tua vida. Ele quer ressuscitar aquilo que está apagado na sua vida. Não há outra opção, não há outro percurso, só há um caminho, só há uma direção para o céu. Ele disse na sua palavra: eu sou o caminho, só Jesus é o caminho. E ele diz: eu sou a palavra, eu sou a palavra. Jesus é a palavra. As Sagradas Escrituras diz respeito a dele. Se não for através dele, não há outra situação. Não tem como burlar, não tem como enganar. Se a gente não tiver com as vestes brancas, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, não entraremos no céu. A Bíblia diz nas cartas de João, 1 João, no capítulo 1, versículo 7, diz: aquele que anda com Deus, que anda na luz, como Deus é luz, em comunhão com os irmãos, o sangue de Jesus o purifica do pecado, se ele te perdoa quando você diz com a boca. Mas se você dizer com a boca e não agir em comportamento, é uma palavra hipócrita. Ele diz: o meu povo, esse povo me honra com a boca, mas o coração está longe. Temos que fazer, meus irmãos, com ações. Temos que andar diante da sua palavra. Temos que percorrer diante da sua palavra. Se nós não andarmos diante da sua palavra, todo pedido de perdão se torna em vão. Mas quando entramos no nosso quarto, oramos ao Senhor, pedimos misericórdia, Ele dá, porque a Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia. A Bíblia diz, pelo salmista Davi, olha a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que Davi orou, ele diz: eu clamei a Deus e ele me ouviu de fora do templo. Isso dá a entender que Deus saiu para agir a favor do teu servo. Quando você clama, quando vem de fundo da alma, do Espírito, quando vem um clamor sincero, quando vem de sinceridade, Deus sonda, porque Ele é Espírito e Ele socorre. Então vai até Ele, busca Ele, clama o nome dEle. A quem você tem clamado? Quando um time de futebol faz um gol, a gente clama gol, a gente não se envergonha. Mas com as coisas de Deus a gente fica inibido. Com as coisas da carne nós temos força, mas com as coisas espirituais fracassamos. Faz, irmão. Mas Ele sonda os corações. Esse mesmo Jesus que foi traído, esse mesmo Jesus que foi
espancado. Ele orou no Getsemane. Ele pediu aos discípulos: vigiem comigo. Orai, vigiem. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E os discípulos de Jesus dormiram. Eles eram pescadores que estavam acostumados a estar no alto mar, acordado. Eles ficavam de madrugada pescando, mas quando foi para orar, eles dormiram, porque é uma batalha espiritual, irmão. O diabo quer sua alma. Não cochila, vigia. Vocês não podem vigiar nem uma horinha. Então Jesus, ele vai orar sozinho. Mas a Bíblia diz que você não está sozinho, porque o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, irmão. E Jesus orando no Getsemane, a Bíblia diz que Jesus falando: se possível, passe esse cálice, mas que não seja a minha vontade, seja a vontade do Senhor. É a vontade de Deus que está na sua vida. É a vontade do Senhor que está se cumprindo na sua vida. Faça essa pergunta: o que você tem feito está agradando a Deus ou está desagradando? Seja sincero, o que você vem feito até aqui, você será salvo ou você será condenado? Então busque se reconciliar. E naquela noite, ele orando ao Pai, sentindo aflição sobre o seu corpo, sentindo a dor sobre o seu corpo. Jesus, ele foi torturado da quinta-feira até a sexta, com palavras duras. Talvez você é uma pessoa que ouviu palavras duras e sua vida só anda para baixo agora por conta de uma palavra. Jesus ouviu essas palavras. Jesus foi agredido na cabeça. Ele foi cuspido na face. E mesmo assim não negou. Aquele cuspe foi por causa de nós, irmão. Aquela zombaria foi por causa de nós. Mas ele não desistiu da sua alma. Levado naquela noite, espancado naquela noite, o conduziram. A Bíblia diz que os soldados romanos, colocando a coroa de espinhas sobre a sua cabeça, furou o seu crânio. Se prostraram de joelho perante a Jesus e dizendo: salve o rei, salve o mestre, zombando dele para te salvar. E ele permaneceu fiel para te salvar, irmão. Toda a dor que você sente, todo sentimento de traição que você sente, toda decepção que você sente, Jesus sentiu. Ele sabe, ele entende a sua dor. Ele sabe o que se passa na sua vida. Porque ele foi o Deus que se fez carne e habitou no meio de nós e sentiu. Jesus sabe o que é a dor da traição. Jesus sabe o que é a dor da rejeição. Jesus sabe o que é a dor da agressão. Aquilo que você passa, ele sabe. Porque ele passou. Ele passou. Mas a Bíblia diz que ainda assim, Jesus sendo pendurado no madeiro, zombado, furado, os seus pulsos, agredido, escarnecido,
Jesus tinha a oportunidade de negar. Jesus tinha a oportunidade de fazer que a humanidade perdesse a salvação. Mas ele deu o que estava nele, ele deu o amor. Jesus lançou aquilo que estava nele, que é o perdão. O que você tem feito? Aquelas pessoas que te ferem, você tem se comportado que nem ela, então você é que nem ela. Age com as pessoas assim como Deus age com você. Jesus lá em cima sendo zombado, Jesus lá em cima sendo escarnecido, ele respira fundo, com os pregos sobre o seu pulso. Era pouca respiração que Jesus tinha ali, ele estava na carne, mas ele disse: Pai, perdoa eles. Você tem perdoado? Tem tido misericórdia com as pessoas? Como é que você tem feito com aqueles que te magoam? Ele agiu com misericórdia. Eu sei que a gente tem que ter. Rapaz, que Deus abençoe. Ele agiu com amor, para que a gente também possa agir dessa forma. Porque aí se cumpre a palavra de Deus. Deus é amor. Mas o amor de Deus, ele exorta. O amor de Deus, ele corrige. A Bíblia diz que Deus corrige a quem ele ama. Então assim ele demonstrou o amor dele. Ele demonstrou a sua misericórdia, para que você possa ser salvo. Ele tinha tudo para negar, mas ele não negou, porque você é importante para Deus. Jesus morreu para que você possa ser salvo, porque você é importante para Deus. Você é mais importante para Deus do que esse mundo. Deus, o amor de Deus por você é maior do que esse mundo. Porque ele diz: eu oro pelaquele que tu me deste, e não oro pelo mundo. Eu oro pelaqueles que vão crer pela palavra. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno, irmãos. O mundo já está marcado, profetizado para destruição. O que você tem feito a respeito daquilo que Jesus fez para a sua vida? Jesus fez a parte dele. Ele morreu. Ele sofreu. Passou o que tinha que passar por você, por mim. Agora ele quer que façamos algo a respeito. O que temos feito a respeito da nossa alma? O que temos feito a respeito da nossa salvação? A Bíblia diz lá em Isaías, no capítulo 55, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Vai ter um momento que não vai achar. Vai ter um momento que vai buscar, não vai achar. Busque agora. Busque enquanto você pode buscar. Busque enquanto há o batimento na sua vida. Enquanto você respira. Há pessoas que estão em coma, que não tem como mais clamar a Deus. Tiveram a oportunidade delas. Você está vivo. Você tem a chance do arrependimento. Então busque ao Senhor. Clame ao Senhor enquanto é tempo. Busque a presença do Senhor enquanto há ainda a possibilidade. No passado
Nem todos tinham o privilégio que nós temos. Nem todos tinham a capacidade de ter o Espírito Santo que nem nós temos. O Espírito não ficava sobre os profetas o tempo todo, mas hoje podemos, porque Jesus diz: eu vou para o Pai, mas eis que eu enviarei o Consolador que estará com vós até a consumação dos séculos. Mas nós temos desprezado o Espírito Santo. Estamos desprezando aquele que ressuscitou a Jesus. Busque o Espírito de Deus. Qual é o Espírito que está na sua vida? É dores, é angústia, é mágoas, é soberba. Isso não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é paz, é amor. A Bíblia diz: e tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo nisso pensei. Pensai nas coisas que são do céu. A Bíblia diz: se ressuscitamos com o Senhor, olhamos para o céu, é da onde que vem o nosso socorro, é do céu, é do alto. Então busque enquanto é tempo, clame enquanto há tempo. O salmista Davi, a Bíblia vai dizer que o seu filho Absalão tentou contra a sua vida. O rei Saul tentou contra a sua vida. Os soldados de Saul tentando contra a sua vida. Os filisteus tentando contra a sua vida. Todos tentando contra a sua vida. Mas havia um, portanto ele diz: elevo os meus olhos para o alto, que é da onde que me vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. O socorro dele vem do céu, o socorro seu vem do céu. Busque a Ele enquanto é tempo. Enquanto você tem a oportunidade. O Espírito de Deus é privilégio, é prioridade. Porque o Espírito de Deus é o próprio Cristo. O Espírito Santo é o próprio Jesus. O Espírito Santo é o próprio Criador. A Bíblia diz que o céu e a terra eram sem forma e vazia. O Espírito Santo estava sobre a face das águas e disse Deus: e haja luz, e houve luz. É essa luz que quer estar na sua vida, irmãos. É essa luz que quer morar na sua vida, irmão. O apóstolo Paulo, ele diz: não vivo mais eu, não vivo mais as minhas manias, não vivo mais para os meus caprichos, não vivo mais para as decisões minhas, não vivo mais para agradar esposos, agradar esposas, agradar pessoas. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo para o Filho de Deus que morreu e se entregou por mim. Agora era Cristo que reinava na vida dele. Quem tem reinado na sua vida, irmãos? Quem tem reinado sobre você, irmão? É Cristo. É o ego. Quem tem te conduzido? Quem tem orientado a sua vida? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor da sua casa? É Deus. Quem é o Senhor do seu casamento? É Deus. A Bíblia diz: se a cidade não for vigiada,
pelo Senhor em vão é o sentinela. A tendência de ser roubado, a tendência de ser destruído. Mas aquele que edifica, aquele que tem o Senhor, o Criador como seu Senhor, e edifica a sua vida sobre a rocha, vai vir a tempestade, vai vir a ventania, vai vir tudo que se levantar, mas você permanecerá firme, porque quem te dá base é Cristo, porque quem te dá vida é Cristo, porque quem te dá saúde é Cristo. Então busque ao Senhor. A Bíblia diz, no capítulo 18, que se não formos como criancinha, jamais entraremos no reino dos céus. Como pode nós sermos adultos, com barba? Como é que nós vamos ser criancinha? A criancinha, ela obedece àquele que tem autoridade sobre ela. Se você agarrar uma criancinha e jogar ela para cima, ela vai rir, porque ela confia. A criancinha, ela empurra, mas depois ela perdoa. A criancinha briga com a outra criancinha, mas depois elas estão se abraçando. Assim Jesus disse, se não for como uma criancinha, não entraremos. Se não formos puros, como é que somos puros nesse mundo de crueldade? Como é que vamos ser puros nesse mundo de falsidade? Onde a pessoa ri para você, mas por dentro está pensando mal, planejando mal. Mas bem-aventurados puros. E essa pureza só vem de um. Essa pureza só vem de Deus. Porque Deus é puro. Só alcançamos a natureza de Deus através do Espírito dele. O teu filho, o filho se parece com o pai, porque tem o DNA do pai. Se parece com a mãe, porque tem o DNA da mãe. Só se parecemos com Deus se tivermos o DNA de Deus, que é o Espírito Santo e obediência na palavra. Quando o Espírito Santo está na nossa vida e nós andemos diante da sua palavra, somos filhos de Deus. A Bíblia diz assim, irmão, aquele que não tem o meu Espírito, é palavra de Deus, não é palavra de pastor, não é minha palavra. A palavra diz assim, aquele que não tem o meu Espírito não faz parte comigo. Ou seja, não é filho. Para você ser filho, para eu ser filho, não se limitamos só em ser boas pessoas. Não devemos só se limitar em ser boas pessoas. Há muitas pessoas boas que estão no inferno. Há muitas pessoas boas, melhores do que eu, que estão no inferno. Porque não é aquele que é bom, que entra no céu, mas é aquele que crê na graça de Cristo, porque é exclusivamente Cristo que salva, não é minha bondade. Portanto, o ladrão da cruz, ele era ladrão, ele roubava a sociedade, mas ele creu e recebeu a graça de Deus. Se não recebemos a graça, se não recebemos a misericórdia, se não recebermos o amor dele,
dificilmente entraremos no céu. Dificilmente entraremos na sua salvação. O sacrifício de Jesus, ele não começou na cruz. A Bíblia diz que quando Adão pecou, o homem olhava para a mulher olhava para o homem e não tinha impureza. Ninguém via sua nudez. Mas quando Adão, que era o cabeça, desobedece, quando ele come daquele fruto, quando ele olhava para Eva olhava para Adão, eles viam as suas impurezas. E Deus sacrificou no jardim um animal, e eles foram revestidos com peles de animal. Ali começou o sacrifício de Cristo. Muitas pessoas não sabem disso. Portanto, quando eles foram expulsos do jardim, Deus demonstrou outro amor. Ele proibiu que Adão comesse da árvore da vida eterna. Porque se Adão comesse o fruto da árvore da vida eterna, nós estaríamos no pecado para sempre. Então Deus nos poupou, tirou Adão e Eva do jardim, colocou o anjo com a espada flamejante, porque se comêssemos, estaríamos no pecado para sempre. Então ele poupou, ele demonstrou amor, ele nos tirou da condenação eterna. Então, para se aproximar de Deus, a Bíblia diz, Abel e Caim, quando que eles chegavam perante a Deus, era um sacrifício, porque foi expulso. Antigamente tinha acesso livre, mas agora não é assim. Então Caim oferta a Deus os frutos da terra, os melhores frutos. Mas Deus se agradou de Abel, porque ele matou o animal. Porque para chegar até Deus havia o sacrifício. Então Deus se agradou do sacrifício de Abel, e assim veio o ódio em Caim e matou Abel. As pessoas têm ódio da sua vida, talvez por causa daquilo que você tem conquistado. A sua comunhão. Se o próprio irmão tirou a vida do seu irmão, o que será de nós sem Cristo? Então, assim, para alcançar acesso ao céu, tinha que ter o sacrifício de um animal. E assim veio o Cordeiro, que é o Senhor Jesus. Mas Jesus tinha que nascer de uma mulher para que se cumprisse a lei de Moisés. Aí que muitos também não entendem, porque não meditam na palavra. Então ele tinha que cumprir a toda a lei de Moisés, cumprir todos os mandamentos para morrer nos nossos pecados. E ele nasce do Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Isaías que o profeta profetiza assim: eis que uma virgem dará um filho, e essa virgem é profético. Ela fala de Israel, que Jesus viria de Israel, ele veio de Judá. Mas muitos não sabem disso. E a Bíblia diz que Jesus, ele viu na parte humana dele, da genealogia de José. E José, que era filho de Davi pelos seus pais. E assim ele, que estava noivo de Maria, que era uma mulher que obedecia a Torá, era uma mulher que obedecia o judaísmo. Dali veio o Espírito Santo e concebeu a Jesus. E Jesus é levado ao templo para ser circuncidado, com o sinal que Deus fez o pacto com Abraão. E Jesus vai crescendo, e Jesus vai cumprindo a lei, e Jesus vai cumprindo o mandamento.
Jesus cumpre as profecias, Jesus cumpre os salmos, Jesus cumpre tudo que estava a respeito dele. Aí sim ele diz: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. E era na hora nona, às 3 da tarde. Houve terremoto, o céu escureceu, mudou de cor. 3 dias, todos os discípulos apreensivos, todos os discípulos naquela ansiedade, esperando: cadê o meu mestre? Mas ele disse: eu vou morrer na mão dos pecadores, mas eu vou ressuscitar. Poucos acreditavam na sua palavra, e que tem acontecido nos dias de hoje. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo ressuscitou Jesus dos mortos. E quando Jesus ressuscita, não havia mais sangue nele. Havia ainda as marcas sobre as suas mãos. Porque aquelas marcas, eu sei porque está nas mãos do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que as 12 tribos negaram a Deus, que é a tribo de Israel. Mas no grande dia a Bíblia diz que eis que o Senhor Jesus virá sobre as nuvens com os anjos, e as 12 tribos se lamentarão. Jesus irá mostrar a marca e dizer: esse é aquele que vocês negaram. E é esse que vem sendo negado hoje ainda. Mas a tribo de Judá foi a tribo que não se corrompeu. Portanto, Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas agora, com seu corpo ressuscitado, com seu corpo ressurreto, nós não vivemos mais daquele corpo que foi morto. Vivemos agora daquele corpo que foi ressuscitado. É assim que a Bíblia diz, que o Espírito dá vida àquilo que está morto. E Ele quer dar vida à sua vida. Talvez você está vivendo, mas é uma vida de sofrimento, uma vida de tristeza, uma vida de dor, uma vida de angústia. Mas Jesus, Ele disse: vinde a mim os cansados, vinde a mim os oprimidos, vinde a mim os sobrecarregados, todo tipo de doença, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, vai até Cristo. Temos que ir até Ele. A Bíblia diz: aquele que me busca, me encontra. Aqueles que clamam, será respondido. Aquele que bate a porta, abrirá a porta. Aquele que pede, dar-se-voeis. Mas em quem temos clamado? Em quem temos ouvido? Repito, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O seu corpo faz parte do corpo de Cristo. O seu corpo faz parte da ressurreição de Cristo. Porque escrito está: o teu corpo é tabernáculo. Deixa Deus morar, irmão. Deixa Deus habitar, irmão. Deixa Deus fazer a sua moradia. Deixa Deus guiar a sua vida. Você entra dentro de uma Uber. Você entra dentro de uma Uber e fala assim para o motorista: me leva até o Rio. Você confia ao motorista a sua vida. Você entra dentro de um ônibus e vai e viaja. Você confia a sua vida ao motorista. Você tem confiado a Jesus a sua vida? E quem você tem confiado a sua vida? Quando embarcamos na garupa de uma moto, nós estamos confiando ao piloto da nossa vida. Mas para colocar na mão de Deus é uma dificuldade. Coloque no Senhor. Lançai sobre o Senhor a vossa ansiedade. Ele diz: porque eu tenho cuidado de vós.
Deixa diante de Deus as vossas necessidades. Deixa diante do Senhor. Qual seja a dificuldade que você possa estar passando, qual seja a dificuldade que você está se envolvido nesse momento, Jesus te salva. Jesus te salva. Jesus está salvando. Independente do erro que você vem cometendo até aqui, independente das escolhas erradas que você vem cometendo até aqui, a Bíblia diz lá em Jeremias: eu farei um novo pacto com o meu povo, e dos pecados eu não lembrarei mais. Se você for a Deus de todo o corpo, de toda a alma, de todo espírito, Ele te perdoa, apaga as suas transgressões. Se você for banhado com sangue agora, você será melado, sujo com sangue. Aquela pessoa que mata a galinha, ela se suja com o sangue da galinha. Aquela pessoa que mata boi, ela se suja com o sangue do boi. Mas aquele que for lavado com o sangue de Jesus será purificado. A Bíblia diz que Simão Sirineu, ele foi até Israel para receber uma gota de sangue. Uma gota de sangue. Porque os judeus, naquele momento, eles sacrificavam o animal, aspergiam o sangue do animal, e aqueles que recebessem desse sangue era perdoado. Mas Simão Sirineu foi até ao lugar para receber, foi a Jerusalém. Quando chega lá, o soldado diz: ajude a esse homem. Simão Sirineu foi ajudar a Jesus, e ele não sabia que se tratava do Messias, o Machia, o Salvador, e ele carrega a cruz de Jesus. E aquele homem que foi para receber uma gota do sangue de Jesus, do sangue do Senhor, ele foi lambuzado com o sangue de Cristo. Teve perdão, teve salvação na vida daquele homem. A sua família se converteu a Cristo. Vai ter salvação na sua vida quando você se voltar para Ele. Quem já viu falar de Zaqueu? Era odiado na sua cidade, era desprezado na sua cidade, cobrava imposto do seu próprio povo. Mas Jesus olhava para ele diferente, e ele percebeu isso. Era um homem que tinha tudo o que queria, tinha os bens material. Zaqueu tinha fartura na sua casa. Zaqueu tinha, não deixava faltar nada, nada faltava. Mas o que tinha de mais importante, ele não tinha. O que tinha de mais valioso faltava na vida de Zaqueu. Talvez estou falando com pessoas aqui nessa tarde. Talvez há pessoas aqui nessa tarde que têm buscado tudo, mas não buscou o que mais importa. Então ele ouviu falar do Nazareno, ele ouviu falar daquele que preenchia o coração, ele ouviu falar daquele que purificava o leproso, ele ouviu falar daquele que curava, ressuscitava o morto, ele ouviu falar daquele que perdoava pecado. Então ele subiu na árvore, ele fez um ato de esforço, e aquela árvore havia espinhos.
Mas ele foi para o sacrifício. Então, diante daquela multidão toda que seguia Jesus, o único que chamou a atenção de Jesus foi Zaqueu. O único que despertou a atenção de Jesus foi aquele homem que era desprezado, rejeitado pelo povo. Então ele diz: desça daí, Zaqueu, que hoje me convém de ir na tua casa. Jesus quer entrar na tua casa, como diz aquela canção. Jesus, ele quer entrar na sua vida. Na paz, meu querido. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Então ele vai à casa de Zaqueu. Ele vai à casa daquele que estava sendo rejeitado, que estava sendo desprezado. Talvez você é a pessoa que está sendo desprezada, rejeitada, não sei. Talvez você é aquela pessoa que despreza, também não sei. Mas Jesus, ele quer entrar na sua vida. Então ele foi até a casa de Zaqueu. E a Bíblia diz que quando Zaqueu preparou uma festa, Pai, que Deus abençoe. e a Bíblia diz que quando Zaqueu preparou uma festa para Jesus, ou seja, a nossa casa é o nosso corpo, a nossa casa é o nosso coração. Para Jesus entrar, tem que sair o que é sujo, tem que sair a soberba, tem que sair o sentimento de orgulho, tem que sair todo tipo de sentimento que não provém dele. Porque Deus é puro. E quando ele fez uma festa e partiu de Zaqueu, Pai, meu amigo. partiu de Zaqueu, mestre, a quem eu tenho tirado, a quem eu tenho roubado, como é que é você, irmãos, no seu trabalho? Você é daquelas pessoas que tira vantagem das pessoas? Você é daquelas pessoas que gosta de breganha, de dar aquilo com defeito e pegar algo bom? Você é daquelas pessoas que gosta de passar a perna no outro? Zaqueu era esse. Ele disse: eu vou restituir 3 vezes mais. Porque só vai haver transformação quando nós mudarmos de dentro para fora. Como é que tem sido a sua vida? Como é que você tem se comportado diante dessas situações? Você tem rido da desgraça alheia, torcido contra o seu próximo? Quantas pessoas aqui o prejudicou, mas ele se portou, ele quer restituir tudo, ele quer devolver o que ele tirou. Não basta pedir perdão, temos que fazer o bem. E quando ele disse isso para Jesus, Jesus diz: hoje houve salvação. Houve salvação. E para haver salvação, tem que haver transformação. Tem que haver renovo. Não dá para servir a Deus e servir o mundo. Não dá para servir a Deus e viver como mundano. Deus escolheu o povo peculiar, o seu povo, para se chamar de seu, o santo. A vida que nós vivemos quando estamos no mundo, faz uma reflexão de tudo que você vem vivendo hoje. Você se sente completo, se sente feliz, você tem certeza da sua alma? O jovem rico não. A Bíblia diz que veio um jovem rico até Jesus. Ele era religioso. O que tem de religioso na nossa cidade não é brincadeira.
estava sempre no templo, estava sempre lá, buscando, achando que estava falando com Deus. Era um homem que cumpria, era um homem obediente. Jesus disse, ele disse, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Então ele sabia, está faltando algo. O Espírito de Deus, ele testifica em nós, irmão. O que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse, honra pai e mãe. Jesus passou uma lista para aquele homem do que ele tinha que fazer. Ele disse, Senhor, eu tenho feito isso desde a minha mocidade, desde a sua juventude, eu venho cumprindo a palavra. Desde a minha juventude, eu estava na casa de Deus. Mas ele sabia que faltava algo. Jesus sabia que faltava nele. A ele, você quer ser perfeito? Você quer ser perfeito? Você quer a salvação? Então isso mostra, não basta só ir para a igreja. Eu posso perder a salvação dentro da igreja. Olha que coisa séria a salvação, irmão. Não brinca com a salvação não, irmão. Se está difícil para quem está na igreja, imagina quem está fora. Você acha que estiver fora vai entrar? Se Adão saiu porque desobedeceu, se Eva saiu porque desobedeceu, como é que nós vamos entrar fazendo coisas piores? Eu pequei mais do que Adão na minha vida. Eu já falei muita coisa que não devia. Se Adão saiu com coisa menos, eu vou entrar como? Só por Cristo. Então Jesus sabia, quer ser perfeito. Tu quer ser perfeito? Vai, pega o que você tem, mas as pessoas interpretam mal esse texto. Pega o que você tem, dá aos pobres e me segue. Não adianta só dar aos pobres, não. Não adianta só ofertar aos pobres. Jesus disse, e me segue. Tem que seguir a Jesus. Moral da história. Jesus sabia que dentro daquele jovem, o que faltava nele era ele se desgarrar do amor às coisas da terra. Ele servia a Deus, ele estava no templo, ele buscava a Deus, mas o coração dele estava nos bens materiais. O que tem sido o seu coração inclinado? Para onde você tem inclinado? Para o seu relacionamento? Para o seu filho? Pessoas que dizem, eu dou a vida pelo meu filho, e por Deus, Deus deu a vida por você. O seu filho cresce, depois casa, e depois vira as costas muitas vezes, mas Jesus te salva. Faltava algo. E a única coisa que podia preencher aquele vazio era a presença de Jesus na sua vida. Assim como Jesus fez parte na vida de Zaqueu, assim como Jesus fez parte na vida de um apóstolo Paulo, assim como o Senhor fez parte. Paz, meu querido, paz, meu amigo. Assim como Deus fez parte na vida de Raabe, que a Bíblia chama ela, a própria palavra de Deus, ou a chama de prostituta. Qual foi o segredo dessas pessoas? Qual foi o segredo para que essas pessoas dessem a vida por Jesus? Porque essas pessoas tiveram sucesso no mundo espiritual. Porque eles não se importaram com o que os outros falavam dele. Eles não se importaram se os outros vão chamar de louco. Eles não se importaram se iam criticar. Pedro diz, mestre, temos largado tudo para te servir.
O que receberemos? Nem todos que têm deixado pai, esposa, filhos, mas receberá 100 vezes mais aqui. Imagina lá no céu. Então vale a pena, irmão. Não se envergonha de Deus, não. Há muitas pessoas que têm vergonha de Jesus. Vai para a casa de Deus, serve lá dentro, mas na rua tem vergonha. Não se envergonha de Deus, porque é poder para aquele que crê. Eu não me envergonhava de andar com a cachaça na mão. Eu queria ser o destaque, levando entre os amigos a garrafa. Então eu não me envergonho de andar com a Bíblia. Eu fiz questão de comprar a maior. A Bíblia diz que aquele que se envergonhar do filho será envergonhado também, será negado lá no grande dia. Não despreze ao Senhor, não despreze a palavra, não despreze aquele que deu a vida para te salvar, não despreze aquele que deu tudo para que você possa ter a salvação. A Bíblia diz assim, ó, quem daria a vida por um filho? Uma mãe dá a vida por um filho. Quando uma galinha está com seus pintinhos e vem um gavião e vem uma cobra comer os pintos, a galinha ela tira uma força sobrenatural e vence e consegue proteger os pintos. Agora imagina Deus. A Bíblia diz, Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, da sombra do Onipotente descansa. Talvez você não tenha descansado, porque você não está debaixo da sombra dele. Talvez você tenha uma vida de insônia, porque você está longe da presença dele. Talvez você tenha uma vida turbulenta, uma vida de sofrimento, solidão, vazio. Você está rodeado de pessoas, mas se sente vazio. Você está atrás de muralhas, mas se sente incompleto, porque você não está debaixo da sombra de Deus. E Deus é Espírito. Eu disse, Deus não é ferro, Deus não é pau, Deus é Espírito. E por isso que as pessoas não sentem, não conseguem ser tocados por Ele. Deus é aquele que ressuscitou, irmão. Deus é aquele que está no trono. A Bíblia diz lá em Hebreus que o Senhor Jesus Cristo, Ele encerrou a boa obra. Então há coisas que você tem que fazer. Tem coisas que você tem que tomar atitude. Jesus já fez a parte dele. A Bíblia diz que os discípulos estavam no barco. Se levantou a tempestade. E quando se levanta a tempestade, Jesus chama eles, homens de pouca fé. O que isso quer nos ensinar? Que autoridade Deus tinha dado a eles, a situação na sua vida, que é você, irmão. Se você quer servir a Deus, você tem que dar o primeiro passo, porque Jesus já fez a parte dele. E ele diz, homens de pequena fé. Agora imagina a minha fé. Imagina a minha fé. Se aquele homem que andou sobre a água, que se chama Pedro, ele é pouca fé, imagina a minha fé. Mas uma coisa que me alegra, que diz assim, se vós tiver fé como um grão de semente de mostarda, dará ordem a essa montanha que se precipite no lago, e assim vai ser. Às vezes já queremos aquela fé grande, mas Jesus disse, basta só uma fezinha. Mas não é fezinha no jogo, não. É fezinha em Deus. Porque infelizmente a quem serve a Deus, mas coloca lá uma fezinha, não vai entrar. Não vai entrar. Ou é Deus, ou obedece a sua palavra, ou serve a sua palavra, ou pratica, renuncia, se santifica. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. É palavra dele. Tem que ter a santificação. A Bíblia diz lá em Pedro, sede santo, porque Deus é santo, o Senhor Jesus é santo. A Bíblia diz que o Senhor voltará. A Bíblia fala que as vestes dele estarão sobre os seus pés. Jesus não está com as pernas amostras.
Jesus não anda sensualizando, porque aquele que sensualiza faz o outro pecar, ela também vai pagar por aquele erro. Jesus se santifica. Aquele que quer buscar a salvação tem que ter a santificação, porque Deus é santo. Como é que eu vou entrar no céu com a vida toda no erro, nas práticas erradas, sendo que Deus é santo? É impossível, a não ser que haja o arrependimento sincero, a não ser que haja o quebrantamento sincero. Irmãos, nada que nós vimos se compara com aquilo que Deus preparou. A Bíblia diz, lá em João, no capítulo 14, eis que vou para o Pai e vos preparará uma morada. Imagina o maior arquiteto do mundo, imagina o maior pedreiro do mundo, imagina aqueles homens que são maravilhosos nas construções, aqueles homens que construíram os prédios de Dubai, aquelas torres maravilhosas. Nada disso se compara com a morada que Cristo preparou. É para lá que eu quero ir. Como diz o cantor Lázaro, ainda bem, eu vou morar no céu. A balada não se compara com a morada no céu. As práticas desse mundo não se compara com a morada no céu. As discotecas não se compara com a morada no céu. Nada se compara. Há um lugar de glória, há um lugar de honra. O apóstolo Pedro, escrevendo em suas cartas, ele diz assim: há uma morada no céu, imaculada, incorruptível, não haverá mais impureza. A Bíblia diz em Apocalipse que Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais dores, não haverá mais traições, não haverá mais saudade, não haverá mais medo, não haverá mais orgulho, só haverá o amor. O dom de língua cessará, o dom de cura cessará, a autoridade para expulsar demônios cessará, o dom de maravilha cessará. O único dom que vai permanecer para sempre é amor, porque Deus é amor. E a Bíblia diz lá em João: e Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todos que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então vemos que ao meio da palavra está escrito pereça. Todos que nele crê não pereçam, ou seja, aqueles que não crê perecerá. Aqueles que nele não crê não alcançará a vida eterna. Mas a Bíblia diz: ide e pregai, porque aqueles que crê. Barulho! Mas aqueles que crê, e o crer vem de renúncia. Aquele diz que crê, mas não faz nada a respeito, não se santifica, não larga a prática errada, não sai do mundo que tem que sair, então não crê. Você pode acreditar, mas você não confia. Mas a Bíblia diz que aquele que crer no Senhor Jesus será salvo. E tem mais: se você crer, obedecer a sua palavra,
independente da situação que você estiver vivendo. A Bíblia diz, lá em Atos, que o apóstolo Paulo foi levado à prisão. E Paulo foi aquele que pregou